coragem. Muita coragem. Saudações! Você está no Jararacas Podcast, mais um episódio. Eu estava conversando aqui com o Ricardo de que eu só vou falar de NBA hoje aqui. Ah, sim. Apenas NBA. Vai ser o primeiro podcast unicamente de NBA. NBA, ok? NBA! Anotem, hein? Eu sou profissional. Tá gravando, hein? Mas NBA, Jararacas Podcast. Eu tô ouvindo até um eco aqui. Parece a voz de Deus falando... É isso? Filho, você não vai conseguir isso. Mas é isso. Mas Só vai NBA. tentar. Só de você tentar, acho que já é... Já é uma já é um coisa caminho, maravilhosa, é uma luta gigantesca, né? Já é um caminho. E eu já quero falar uma coisa O quê? que eu cansei de ouvir nesse fim de temporada da NBA, de várias fontes, de diferentes países, que ninguém acredita que o Nikola Jokic pode ser novamente MVP, que já ganhou demais, que teria que ser algo realmente inacreditável, que a NBA mesmo, questão política, cheguei a ouvir isso. Mas olha, sinceramente, que o Jokic tem jogado já é um recado de que ele está na batalha e que vai apresentar números que não vão ser nada surpreendentes para alguém escolher novamente como o MVP. O Jokic vai calar muita gente que acha que ele, por já ter ganho muito, não pode ganhar o MVP. A questão do Denver Nuggets como equipe, título, competição, candidato, é outra história. Mas o Jokic vem para ser MVP de novo. É isso. Basicamente é Tenho isso. certeza absoluta que você tem a razão. Mas antes disso, já que você vai falar só de NBA, eu tenho que pedir para o nosso público maravilhoso seguir o Jararacas Podcast em todas as redes sociais. Aí você tem lá Sabe muito bem. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. E você pode fazer aqui o grande Jararacas com a gente, ou não. Concordo. E a gente, olhando assim, antes de tocar também num assunto importantíssimo, que é a final da Copa do Brasil, fugindo um pouquinho da NBA. Vai falar de Copa, NBA E Cup. nós vamos falar de Copa, Emirates Cup, que começa nesta terça-feira com uma transmissão especial do Amazon Prime, onde o senhor estará no comando. Cara, o Jokic, ele banalizou tudo, cara. É número meio padrão Will Chamberlain, que é outra Cara, era do jogo. mas só que nós estamos em 2024. Em outra era. Algo que ninguém ia imaginar que ia acontecer. Porque assim, o Michael Jordan fazia 40 por jogo, o Harden naquele momento de Harden triple-double contra todas as equipes, também eram números estratosféricos. Mas o que esse cara tá jogando, cara? É inacreditável. Só se o Denver Nuggets não for aos playoffs. Não, isso não vai acontecer. Então o Desculpa. Jokic é o MVP da temporada. Já vai, se já não garantiu? for o MVP, ele vai ser roubado. Pensei que você ia falar, vou ficar pelado! Não, ele vai ser roubado, Mamilos! Cara. Não, Mamilos é 1 milhão. O pessoal tem me cobrado, tem repostado isso aí. 1 milhão rola um mamilo. Qual, esquerdo ou direito? Aí o público escolhe 2 milhões os 2 mamilos. Olha só, isso é Assim, difícil eu também, sou né? generoso. Difícil um pouco Ainda também, bem, né? Ainda bem. Mas é Jokic. Cara, vai o cara vandalizou. O cara é Vai ser sacanagem. de novo, não importa. Ganhou, e daí? O cara Ele é- tá jogando de novo nesse O cara nível tem a mais. média de triple-double, mas não é uma média qualquer, tipo 10, 10 e 10. O cara tá com uma média absurda. E sabe que ironicamente contribui para que ele seja o MVP? É que aparentemente a equipe precisa mais dele em números estratosféricos. Exato. Do que em outras ocasiões. Porque tá ganhando no limite. Muito Jogos jogo equilibrados. clutch time vários. Vários. Recentemente agora ganhou do Dallas, enfim. E Cara, o triple-double apesar quase de que 30 pontos. E é claro, ele contribui para que o time evolua. Então, por exemplo, eu vi muitas críticas, a gente criticou aqui também a questão dos bancários. Aí teve o jogo do Russell Westbrook, que foi espetacular. 29-6-6. O contra Christian Thunder. Brown jogando muito melhor depois das críticas. O Strouter Matando também. bola. Peyton Watson, que é um grande defensor, teve jogo aí de 16 pontos, com bola de 3 em Com profusão. toco em cima da hora, em cima do Aí a defesa Shea. dele, que aí já é uma coisa E o Aaron Gordon recorrente. lesionado. E já jogaram sem Aaron Gordon, já Murray, jogaram sem sem Murray. Jamal Murray. E o homem tá ali, pulverizando marcas, diria Então, Álvaro José. o Denver teve essa evolução aí dos bancários, dos coadjuvantes também, que o Brown agora virou titular, né, com a saída do KCP. Teve evolução, mas também tem essa questão. É um time que ainda está buscando se encontrar e nesse caminho o Jokic se torna ainda mais necessário em números estrondosos. E aí ele deita.
Não há enigmas para Nikola Jokic. Não Ele há. decifra o jogo. Vamos pensar aqui em outros candidatos. Eu gosto por dessa exemplo. frase de efeito. Sim, candidatos E a nesse intensidade momento. dele, teve um tempo na quadra, durante o jogo contra Dallas, que você nem acredita que é o mesmo cara que fala: que saudade da minha eguinha Pocotó. Exato. Que saudade daquele cavalinho. Como é que é aí? Pocotó. É, aquele tapinha no gesto bumbum. aí. É, o eguinha Pocotó. Tapinha onde? No bumbum da égua, que pra ela poder caminhar. Pô, você nunca andou a cavalo? Tapinha no bumbum? Você nunca andou a cavalo? Eu nunca Nossa. andei a cavalo, eu tenho medo de subir no cavalo e tomar um coice. Na atual condição física, se eu subir num cavalo, o cavalo vai falar: um de cada vez. É, porra, imagina, o cara cavalo vacina não. É, mas não, cara peraí, levanta eu a já tô bandeira e trabalhando fala muito. assim, Um de cada vez, Summer segura aí. Baby, o cavalinho vai falar Então nem pra nós. parece que... Cavalos. Mas ó, entre Sabe um os cavalo que me candidatos, irritou muito? Qual cavalo? O Balobê do Rouet lá, Ah, não. Não tem do culpa. Rodrigo. Não tem Aquela culpa. refugada dele foi uma desgraça. Que cavalo. Cirúrgica. Aquele cavalo, e pior que foi Era em Sydney. a expectativa da única medalha de ouro, né? É, e o Brasil não teve ouro em Sydney. Não teve. E o nosso país tem momentos tão delicados que chegou no final de semana, a nossa esperança era um cavalo. Sydney E 2000 nada. nós trouxemos um bronze no basquete feminino, tá bom. Sim. Sim. Mas ouro não teve de Janete, ninguém. Ellen Luz e companhia. Mas ouro não teve nada. Não, ouro né? não. Ouro a Faltava expectativa era ele. 24 horas e o brasileiro confiando no cavalo. E o bicho refuga. Mas aí eu acho e que o Rodrigo perde Pessoa todo depois... mundo. É, ganhou depois sem ele. É, então, ele teve um atrito. A relação entre ele e o cavalo ficou péssima. Nem se falavam mais. Né? Mandou embora o cavalo foi pro retiro dos cavalos, fica no Jockey Club. Os artistas dos cavalos. Ficou lá, numa baia, abandonado. Ninguém falava isso. Eu não vi nenhuma matéria falando que o cavalo estava abandonado, que o Rodrigo Pessoa deixou ele largado. Pô, acabaram com o cavalo, mas ele irritou. Esse cavalo Começou, irritou. obviamente, quebrando tudo, né? Porque Do que? a gente ia Quebrando começar o quê? com o Emirates Cup. Mas você falou aí do Russell Westbrook. A Débora Seco tem que se Mas preocupar esse já, cavalo não? ganhou depois? Não sei, eu tô Acho meio que por foi fora. ele que ganhou. Foi, ganhou. Ele deve ter ganho. Um Mas cavalo a relação maravilhoso. ganhou com ele, mas a relação já era péssima. Não, sim. Um casamento rompido, a lá Milwaukee Bucks. Você falou do Russell Westbrook, 29, 6-6, aquele 26 pontos, 6 rebotes, 6 assistências. Você contra o ficou Thunder. seduzido por esse jogo. Não. O Débora Seco tá em apuros já ou não? Ou ainda ela domina? Domina, né? Aí tem que ver a consistência, né? É. Porque, a ok, Débora é diferente. eu elogiei muito o Strouter, Sabe o que que tem é... acontecido? Os caras ficam mandando todas as postagens delas, eu começo a receber no meu particular Já no virou, Instagram. já tá levando uma Eu avalanche não preciso de- nem entrar no perfil delas pra Dedé ver, pra Seco. matar a saudade. Dedé né, Santana... de ela batendo na minha porta. Dedé Santana ou Dedé Seco? Dedé Seco. Mas o Dedé Santana é um grande escada. Dedé Santana tem uma bela história do Dedé Santana. Não sei se eu vou poder É um contar. grande escada. Ah, cara, tem que contar. Não, tem uma história muito legal do Dedé Santana. Dedé Santana foi participar daquele programa na TV Record uma vez do Milton Neves. Aquele programa que tinha a roleta russa, né? Ah, roleta russa. Que rodava aqui a luz e o cara aonde a caía. luz parava e o cara caía. E aí os caras estavam fazendo testes ainda. E tinha primeiro, o programa tinha com pessoas desconhecidas da plateia e tinha o roleta russa com pessoas famosas. E um deles foi convidado, foi o Dedé Santana. E eles estavam passando, estruturando todo ali o roteiro de como funcionava. E o Dedé estava posicionado num lugar que, caso a luz ficasse, não sei se o pessoal em casa vai lembrar desse programa, desabava o chão. Desabava. E você Tem caía. atualmente um que é semelhante com o Tom Cavalcante. É? Na Record. E aí, então, era da Record. E aí. A Record gosta desse programa que as pessoas caem no buraco. E o Milton Neves que apresentava nessa época. Eu trabalhava na Record. E aí, um amigo meu, famosíssimo, Eduardo Fagarazzo, um cara de um conhecimento gigantesco de TI, e ele foi aprontar pra cima de um cara lá na produção da Record. Falou assim: cara, você poderia apertar esse botãozinho aí pra mim? Era justamente aonde estava o Dedé. E o Dedé caiu sem avisar, porque uma coisa é quando você Já sabe erra que... a pergunta e sabe que vai desabar. Lá vou eu. E você abre o chão e você cai num lugar, um buraco, mas cheio de almofadas, proteção, claro, você né? não vai se machucar. Uma coisa é você cair uma vez só. Não você cair sem saber. Mas é um sonho de Então, idade o também, Dedé né? estava conversando assim com o Milton num aquecimento, daqui a pouco, uau! O Dedé foi pro chão e ele falou assim:
Gravou, eu não caio mais. Fico emputecido. Mas o cara de circo ele tem que entender isso. Sim, mas assim, acho que depois, obviamente que o Dedé Santana? nosso querido Coruja, que caiu na pegadinha de Eduardo Fagaraz, ficou bastante tempo sem falar com o Eduardo Fagaraz. Coruja? Quem é Coruja era o cara que apertou o botão. O Coruja. Coruja. Não é o Diguinho Coruja, não. Não é o Diguinho. Acompanha a NBA, tá? Sim, o Diguinho acompanha. Tem as narrações dele na Sul-Americana. Acompanha, corintiano doente. Você Copa do Brasil, já que você falou do Corinthians. O Corinthians vai cair. Não, pera aí. Brasil. Não, ainda tá bom. Calma aí. Eu quero falar. Eu já contrariei o que eu falei, que ia falar só de NBA. Começou a falar de cavalo, foi pro Balobê de Rouet. De Dedé Santana. Depois Dedé Seco, Dedé Santana, Trapalhões. Você nasceu em 71. Então eu imagino que você, na infância, viu muito Trapalhões, né? Você é uma criança da era dos Trapalhões. Eu nasci em 80... Senhor Didi! Aquele cara, qual é o nome daquele ator que falava Senhor Didi? Era um cara, não... Sempre... Não, o Sargento Pincel, não? Não, era um outro cara lá que também sempre com cara de alemão? Meio velhão. Era muito bom. Ele já era velho em 75. Nos comentários aí, por favor, passem o nome dele, que era um ator... Sim. Um ator famoso, importante. Eu criança, eu peguei muito pouco, na reta final, na verdade, dos Trapalhões, mas Você já pegou em declínio, né? O Zacarias morreu no final dos anos 80, né? 90, eu não sei. Peguei esse auge aí, Mussum. Você pegou o auge nos anos 80. Eu peguei o Mussum ainda no Originais do Samba. Nossa, isso é velho, hein? Assassinar o camarão. Mas foi uma tragédia no fundo do mar. Pô, a hora que eu vi que o Originais do Samba, que nesse LP o Mussum fazia parte, era o mesmo Mussum que eu assistia à noite, eu falei, cara, não pode ser. O mundo acabou. O humorista era o sambista. Não, mas era gênio. Fantástico. Não, sim, o Originais do Samba era gigante. Esse negócio de Cacildes, tudo. Sim, o Mussum era o meu predileto, eu confesso que o Chico Anísio que deu a dica pra ele. Do quê? De usar... Cacildes? Não, de usar no final de cada palavra, colocar um S. Que ficava engraçado. Falou que o Chico Anísio que... o Chico acho que foi genial, né? O Zaca também era muito divertido. Né? O Zaca também. O Didi, não, o Dr. Renato era o comandante. O Dedé era o grande escada, né? Sim. Tem muita coisa, eu vejo muito no YouTube, eu via muito filmes, vídeo né? falando das intrigas, né? Sim. Muita briga, que separaram, voltaram depois. O Didi, o Renato Aragão, o Dr. Renato ganhava mais. Enfim, uma confusão danada. Cara, Mas no Brasil, Estados Unidos, no basquete, o Didi fez a cesta. Eu falei, perdão, Dr. Renato. Exato. Mas Didi do Franca, ex-NBA. Eu admito pra você que eu não gostava muito. Eu sei que fez muito sucesso de bilheteria. Os filmes? Mas os filmes eu não eu gostava. me seduziu. Eu gostava do programa. Só que eu peguei muito... Meus irmãos, na verdade, o Rodrigo e a Cibele... Aliás, hoje é aniversário do Rodrigo, meu irmão. Parabéns. E a Cibele, que ainda está aqui em São Paulo, mas já está viajando de volta agora para Vitória. Eles que pegaram mais essa fase, porque um é de 72, outro de 70. Cara, eu confesso que quando eu tinha o lançamento de um filme, eu ia no cinema com a minha mãe e com meus irmãos. A gente gostava bastante dos filmes. Eu gostava mais do programa mesmo. Eu lembro Mas que era se você vai falar, você lembra de algum noite, filme assim, especificamente? Não lembro nada. 7 da noite, era no domingo geralmente o programa, quer dizer, era horário nobre, né? Sim, sim. Mas depois, início dos anos 90, e o Zacarias morreu, a queda foi inevitável. Eles eram o Trapotel, né? Que o Didi usava um terno assim, eu já parece, não lembro né? mais. Aí eu já, mais 90, 10 já, anos, né? com 20 Aí anos. o Mussum morreu em 94, problema de coração. Foi meio que na época da Copa, um pouco depois da Copa, enfim, durante a Copa, sei lá, de 94, e aí a queda foi inevitável. E aí eu me faço duas perguntas. Primeiro, aquele pessoal que fica tentando digitar o que eu tô conversando com você, Sim. nos comentários. Eu Sim. fico, nossa senhora, quando eu vejo isso, e eu fico pensando, esse pessoal que tá vendo a gente falando de Trapalhões há 10 minutos de pouco de NBA, o que eu posso dizer? Trouxa! Trouxa! E outra coisa. Essa é uma coisa. Aí eu tento buscar também uma forma de fazer a conexão. Eu pergunto pra você, quem é o maior trapalhão da história da NBA? Olha que gancho. Maravilhoso. Skyhook. Com trapalhão. Eu tenho um na minha mente. Vou falar um aqui, você não me copia não, hein? Não, pode falar. J.R. Smith, né? Que sim, aquele foi o meu jogada. primeiro jogo em loco, narrando. Foi aquele? Narrando. Eu tinha ido como turista. Sim, mas prorrogação. Narrando. O jogo 1 das foi... finais de 2018. O cara foi um completo idiota, né? Um jovem jornalista. Primeira narração minha no exterior. Emocionado. Não é emocionado, não. Eu tava preocupado em não falar muita bobagem, né? Primeira vez. Não, mas conta aí que cada cesta de Cleveland, o torcedor do Golden State olhava pra você meio...
Você, né? Não é. Não, é o contrário. Foi do Golden State em Cleveland. Que o pessoal, foi ao contrário. E na Oracle Arena, em Oakland, havia uma separação maior. Ah, tá. Em Cleveland não, que era bem pertinho. Mas pode contar essa aí que o pessoal Não, era o conhece. primeiro jogo, o jogo 1, 2018, o primeiro jogo da minha vida narrando em loco. E um jogo incrível, né, para prorrogação. Por quê? Porque o J.R. Smith errou o placar, né? O cara pega o rebote, depois de erro lance livre do George Hill, e acha que o Cleveland tá ganhando. E aí o LeBron tem uma das reações mais enfáticas da história da NBA, Sim. absurdado com tamanha leseira. Do trapalhão, para mim, é o J.R. Smith. Você nessa conexão é aí, um grande não sei se é trapalhão. o Didi Mocó, se é o Dedé Santana, se é o Zacarias ou o Mussum. Mas o J.R. Smith é um baita trapalhão. E depois o LeBron ainda Comprometeu a convidou ele. série, inclusive. Porque aquilo lá ditou a varrida, né? Poderia ter acontecido uma trajetória diferente, apesar de que o Golden State era o Golden State do Kevin Durant, né? Enfim, e Stephen Mas Curry a e ganhar companhia. o primeiro jogo lá em Oakland... mudava, aí era outra história. Com o Kevin Durant recém-chegado pra fazer o... Não, ele tinha ganho antes, né, mas, cara, com o Kevin Durant, é um Golden State com o Sim. Kevin Durant. Era Então, o trapalhão pra mim, J.R. acho que Smith. são vários trapalhões. Eu vi até essa semana, teve Essa um DP jogador marcou que, muito, que era a nação minha lá em que loco. foi o Jimmy Butler que contra o Phoenix Suns Nossa, também. pra que E o ele Ben arremessou a Simmons, bola? Em vez de arremessar a bola, ele ficou com a bola na mão. Ele deu um passe aí. Tem dado uns apagões a alguns jogadores. O Ben Simmons, né, clássico, aquele lá também, de não ir pra cesta e acabar fazendo passe. Mas aí, né? Mas não tem o mesmo peso, obviamente, porque essa é uma final de NBA. Isso é atrapalhão, né? Essa é uma atrapalhada Errar placar. gigantesca. Errar placar. Errar placar, o cara tá Numa completamente final, aéreo. Completamente aéreo. Um momento Mas isso inacreditável. acontece, já vi aqui no NBB uma vez, o cara também achando que tava ganho o jogo e o cara fez uma falta, achando que tava ganhando por 3 pontos e na verdade tava por 1. O cara foi lá, bateu, faltou 1 segundo. Fiz a falta pra matar a jogada. O cara foi lá, matou 2 lances e ganhou o jogo de virada, acabou o jogo. O LeBron depois convidou e o J.R. estava no time dos Lakers campeão na bolha. Sim. Né, 2 anos depois. Então, teve também um perdão. São amigos, né? Teve. E o J.R. Smith, pra mim, é um grande Teve. trapalhão. Agora, mas essa questão de erro, um erro famoso, que eu não enquadro como trapalhão, mas é erro que o cara leva pra vida inteira. Por exemplo, Chris Webber, pedindo tempo quando não podia em final universitária. Sim. Ele jogando por Michigan Wolverines. Duke. Sim. Aquele erro de pedir tempo quando não pode. É falta técnica de... E numa reta final em decisão de campeonato nacional, né? É um erro também. Não, acho que não chega no padrão trapalhão. Contra o North Carolina, agora eu fiquei na dúvida. Mas a gente pode olhar Eu depois acho que era aí. North Carolina. Eles escrevem depois também. Esse eles pessoal que está olham. reclamando agora estão emocionados. A gente está falando de basquete. Então, ó. Mas o MVP. Jokic, Cavalo, Débora Seco, Dedé Santana. Trapalhão, J.R. Smith. Tá bom. Chegou bem. Foi uma bela montagem. Se a gente for pensar um momento aí, o Jason Tatum, por exemplo, tem números maravilhosos, mais de 30 pontos de média. O Anthony Davis acho que é o principal candidato assim. A gente tem dúvidas em relação à saúde dele e à manutenção dos Lakers no topo, na parte de cima, pelo menos tentando buscar mando de quadra, acho que isso é importante. Se o Anthony Davis mantiver esse padrão, apesar que agora o Los Angeles Lakers também vai entender o seguinte, se começar a ganhar com alguma folga, vai começar a trabalhar a minutagem do Anthony Davis. Então, o Anthony Davis já teve um jogo aí de 22 pontos. O cara tava mais de 30 de média. Continua mais de 30. Para os Lakers. Donovan Mitchell, que é o time a ser batido por enquanto. Tem médias modestas. O invicto. Tem médias modestas. Não sei se, por conta do Garland, da evolução do Mobley, eu não sei se ele vai brigar para MVP. O Shea, por exemplo, também. Oklahoma, com muitos jogadores já lesionados, perde agora o Holmgren. O Hartenstein ainda não estreou. Entrega pro Jokic já, vai. Por isso que eu Vamos falei. ganhar Ele tempo. só não vai, só se ele se lesionar ou se o time não for pra playoff. E se não derem pra ele, ele vai ser roubado. Vamos ganhar tempo, é o Jokic, Exato, tá bom? pra mim é o Aqui o MVP. Jaracas Podcast Declarou no credibilidade. dia 11 de novembro, Nikola aqui- Jokic MVP da NBA. Aqui não 24, tem 25. profeta do acontecido. A gente sim. antecipa as Exato. coisas com credibilidade e muita irresponsabilidade, no caso, né? Mas o Lakers, você tá falando do Lakers aí? O caminho dos Lakers, Você é quer claro. escapar da Copa do Brasil? Eu só ia te perguntar Não. em relação Eu não a vou escapar, Libertadores. não. Eu já disse, pera aí. Eu só quero percentual. Não, eu vou. Eu prometo Nesse que eu vou momento. falar. Eu prometo. Mas o pessoal quer saber. Aquele cara que quer só ouvir NBA, ele tá emocionado nesse mas momento ele já vendo ouviu essa de conversa. Trapalhões. Ele tá com o olho brilhando. E o Flamengo? Ele tá sorrindo. E o Flamengo? Calma. É muita rivalidade, né? É muita rivalidade. Se fosse o Corinthians e Atlético Mineiro, você tava feliz. Imagina, eu tava dando cambalhota essa hora Pra aqui. torcida do A Flamengo gente tinha é aberto unilateral. o hino do Corinthians. A torcida do Flamengo enche Mas a foi boca pra falar que é incompetente contra o unilateral. Flamengo. Sim.
Mas não é. Eu não, prometo que eu não vou jogar nada em você. Eu aqui queria falar hoje, dos tá? Lakers por Pode enquanto. falar dos Lakers, então. Vamos deixar a Copa do Brasil pro final. A grande questão dos Lakers, primeiro que o Anthony Davis, evidentemente, é dominante na defesa e no ataque é o centro de uma equipe. Né? O LeBron é o LeBron com números que a gente não pode deixar também levar para uma impressão de normalidade. Concordo. O LeBron daqui a pouco completa 40 anos e olha o que ele está jogando, na regularidade que ele está jogando. Né? Mas para mim, é claro, é LeBron e Davis, mas os Lakers precisam que, igual indicou o J.J. Redick, né? Se são 2 ou 3 só que jogam, o time não vai. Na mesma intensidade não vai. Os coadjuvantes têm que realmente mostrar trabalho. Austin Reeves já teve aí um jogo de mais de 20 pontos. Ele tem que ter essa regularidade. Esse tem que ser o Anthony Davis tem que se cuidar. Porque ele se cuidando, estando saudável e não tendo também o acaso de uma contusão, enfim, ele vai dominar e o time vai ter no Davis uma âncora. Vai ter no LeBron algo sobrenatural. Mas essa dupla, por mais incrível que seja, não basta para a ambição dos Lakers. A regularidade dos coadjuvantes tem que ser algo essencial. Austin Reeves, por exemplo. Hashimura está muito mal. O Hashimura está péssimo. Não tinha aquele... O Paulo Roberto Martins, depois ganhou o apelido de Morsa. Sim. Trabalhei com o Morsa. Quando eu comecei a ouvi-lo, na época, acho que ano passado, ou este ano, não sei. Este ano, não sei. E quando eu comecei a ouvir ele na Rádio Globo de São Paulo, eu morava ainda em Minas, tinha as notas dos jogadores. Péssimo. Né? E tinha também, e botava um eco, né, de rádio. Péssimo dos péssimos! Imagina a alegria do empresário. Mas o Hashimura não está nesse nível ainda de péssimo dos péssimos. Mas tá péssimo. Mas tá péssimo. Porque eu não tô vendo nele, sabe o quê? Coragem. Não, Coragem! Ele não tem. Mas ele já teve um pouquinho mais. Mas eu sei que ele é um cara acanhado. Ele é acanhado. Sim. Ele é tímido. Mas ele teve um problema extra-quadra que é muito ignorado e que ninguém soube exatamente o que é, né? Se era uma depressão, se era às vezes aconteceu isso. Então vamos apoiar ele aí. Porque assim, ele chegou a ficar bem down assim na época de Washington. A gente teve um recente agora, o que é assustador, a história do A.J. Griffin, né? O filho do Adrian Griffin, esse técnico do Milwaukee. O A.J. Griffin, escolha do Atlanta Hawks, foi trocado para Houston e ele, um belo dia, ele acordou falando que não se via mais jogando basquete. O porquê de ganhar tanto para fazer isso e ele se apegou a Deus e largou tudo. Né? Largou tudo. Então, assim, às vezes... Virou para a igreja mesmo? Ele tá... Eu lembro de um jogador de futebol que fez isso uma vez, um volante do Atlético, chamado Carlos. Seu carreira, ele virou pastor. Fez também. Mudanças radicais de vida, e assim, de um moleque rotina. com 23 anos de idade, com potencial, rasgou $4 milhões no último ano de contrato, recebeu o buyout do Houston Rockets e o cara abandonou, falou que não tem o porquê. Porque vou jogar basquete, ganhar esse dinheiro para quê? Não tem o porquê. Então, assim, às vezes a pessoa tem algumas coisas. Os coadjuvantes precisam as razões e os interesses, elas vão para um outro lugar. E o Hashimura é um cara mais low profile. O D'Lo, não acredito muito. Agora, jogando em Los Angeles, o cara não pode ter esse pensamento do Hashimura. Pô, porque o cara tá em Los Angeles, é um lugar que vai ser cobrado, é uma baita cidade, né? Então, se o cara não tiver intensidade para jogar ao lado do LeBron, porra, o cara é engolido e ele é arrasado por tudo, por imprensa, por todos. Realmente é uma situação bem difícil. E eu não vejo isso aí. O D'Lo, então, é um vagabundo. Vagabundo, não. É um vagabundo. Não, vagabundo eu só falo pessoal de casos policiais. Né? Sim. O vagabundo Jackson Hayes, o vagabundo pode ter sido um pouco pesado. Eu não gosto de D'Lo. Mas o Jaracas é um programa pesado. É um programa proibidão. Sim. Não, pesado não é só na questão aí de gordo, não, que você ensinou, que me irrita um pouco, inclusive. Falou, Graveto. Cuidado, hein? Cuidado com o que você fala aí. Falou, Graveto. Você falou algum nome da MPB. Não. O que tem aí? Ainda não, né? Vamos receber esse processo, não. Aqui, o que tem no seu papelzinho aí? No meu papelzinho aqui tem várias coisas. Tem, por exemplo... Compra de supermercado? Não, tem várias coisas aqui. Tem Emirates Cup. Mandioca. Emirates Cup. Aipim. Ou macaxeira? Não, vamos falar de uma coisa legal aqui, ó. Cadê a Mitchell? Exatamente, eu ia falar isso. Porque eu vou fazer o gancho ao contrário. Vou fazer outro Skyhook no final da Mitchell. Mitchell Enes. Mitchell. Mitchell. Não. Mitchell. Donovan Mitchell. Nossa senhora. Mitchell. Agora, 1, 2 e... Vai! Mitchell Enes, a nossa parceira do Jararacas Podcast. Você está vendo aqui atrás do Bulga hoje, Dirk Nowitzki. Mitchell Enes,
uma marca fantástica, mais de 100 anos na Filadélfia. Você, quando vai aos Estados Unidos, eu estive presente no All-Star da Filadélfia em 2002 e conheci a principal loja da Mitch Ness naquela época. Ela é completamente diferente hoje. Pelas imagens que eu vejo, é uma loja ainda melhor, ainda mais maravilhosa. Mas você tem a Mitch Ness Brasil, e você tem na Mitch Ness BR no Instagram, e você tem na mitchness.com.br. Compra essa do Dwayne Wade, essa do Steve Nash. Steve Nash, que bela Nós camisa. estamos falando só de craque. E essa aqui do alemão Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki está sendo homenageado por quê? O senhor sabe? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque hoje, quê? 11 de novembro, faz 10 anos que Dirk Nowitzki se tornou o maior estrangeiro da história da NBA em pontos, superando o Hakeem The Dream Olajuwon. Vitória contra o Sacramento Kings, 106,94, 104,98. Não, 100 e... essa eu vou colar. Mas você Essa eu decorou vou colar. muito. Não decorei não. A sua desenvoltura... Não, tava bem, né? Parece que eu Tava tô na frente bonito, do né? cara do Shoptime. Tava bonito. Eu vou até começar, porque daí o pessoal edita bonitinho. O Ciro Bottini da NBA. Olha só, bonito, né? É porque eu Sabe quis, quem é ó. o Ciro Bottini? Não. Aquele lourinho que apresentava aquele programa Shoptime. Que é O Shoptime na minha época era do... Canal. Qual que era o nome daquele cara antigo do Shoptime? É o Ciro Bottini. Não, antigamente. Não era o Shoptime, era o... Raul Gil. Não, bem antigamente, eu não vou lembrar. 106,98 contra o Sacramento Kings. E aí nós vamos falar do Dirk Nowitzki, que pro senhor ele é o maior estrangeiro da NBA. Ainda é? Ele é o MVP de finais, né? Então acaba E o Jokic sendo... também é, Yannis também. Não, mas eu só coloco quem ainda Quem já aposentou. parou. Tá. Calma. Perfeito. Não, vamos Não, deixar por o isso que eu cara perguntei se ainda curtir. é. Não, vamos Você vai esperar acabar a carreira. Vamos usar isso como critério, por Entendi. mais evidente. E o nosso critério, para seja quem não que ele foi conhece a ultrapassado. gente tanto, nosso critério a gente não coloca, por exemplo, o Steve Nash. A gente não Porque coloca já o eu tenho Olajuwon. certeza que tem gente que está ouvindo essa conversa aqui que já pensou, peraí. Não, e o Olajuwon? E o Duncan? Não, é porque aí os caras têm formação de college americano. Exatamente, esse é o Então, nosso critério. Eu sei que eles são estrangeiros, nasceram Sim. em outros países que não os Estados Unidos da América, né? Mas vamos fazer esse critério aí. Eu acho que é um critério muito justo. De jogador que não tem trajetória no college norte-americano, né? E aí o Nowitzki, para mim, Agora, assim, como jogador que eu mais gostei de assistir é o Ginobili. Mas pelo Nowitzki ter sido o grande nome do time campeão e MVP, não só também de temporada, Sim, né, e também de temporada finais, regular. pelo que alcançou, para mim ele é o maior. Mas que vai ser ultrapassado quando alguns aí que você já citou, encerrarem a carreira. Agora, como jogador de preferência de estilo, para mim é o Manu Ginóbili. É pra separar bem. Eu tô com separar você bem a nessa história. aí e assim... Não, eu pensei que você era Ginóbili em tudo. Não, a preferência pelo Ginóbili Porque também tem essa do Ginóbili que a gente falou na última conversa aí do MVP de 2005. Eu acho que o Jokic e o Giannis já passaram, mas eles precisam aposentar. Mas eu acho que já passaram. O Milwaukee não ganhava nada há 50 anos. Agora, números só pra importantes. estimular um critério. Isso não quer dizer que o Nowitzki seja ruim. Repito, aquela claro que história, não, quando a gente tá escolhe o cara em casa acha assim, nossa, o cara tá falando mal do Nowitzki, ele tá maluco. Não. Primeiro, o Steve Nash tá aqui, representado com a camisa do Phoenix Suns, porque ele foi companheiro do Nowitzki em Dallas. E aqui o Dwayne Wade, com essa camisa de 2005 e 2006, ganhou do Nowitzki um ano antes dele ser MVP de temporada regular, que foi em 2007. É assim, o Nowitzki, pra gente ter uma ideia, o Dallas Mavericks, até a era Nowitzki, ele tinha participado de uma final de conferência em 88, aquela série maravilhosa Lakers e Dallas, que é o Roy Tarpley. Rolando Blackman, Derek Harper, e contra o Los Angeles Lakers no Showtime, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson e companhia. Com o Dirk Nowitzki, o time chega a uma final de conferência em 2003, perde do San Antonio, ainda com o Steve Nash sendo seu companheiro em Dallas. Depois ele perde as finais de 2006 para Miami e dá o troco Miami de em Wade, 2011. De Wade e Shaq, e depois de 2011... A vingança. A vingança contra Miami, LeBron, contra LeBron, Wade e companhia. Bosh. Então, assim, é uma história maravilhosa Eu também acho que é muito relevante, na minha opinião. O fato do cara ter jogado por um time só, o cara ter aberto mão de vários salários na reta final de carreira, pensando em montar times competitivos para ainda, quem sabe, conseguir mais um título. Sim. E aí, sem dúvida, a história dele, ela se entrelaça com a história da franquia. Bonito o início do Doncic ainda na última temporada. Também uma passagem de bastão que é bem legal. Porque o Dallas ainda não competitivo, mas já vislumbrando no Doncic a figura para uma equipe para disputar títulos, enfim. E o Nowitzki como homenagem, né? Acho que ele não tinha nenhuma condição física. E bateu na trave, já que eu tô do Dwayne Wade. Wade. All-Star, né? Foi legal ver o Nowitzki no All-Star também, com homenagem
na última temporada dele. E o Doncic brinca muito com isso, né? Ele brinca que o Nowitzki, na última temporada dele, estava jogando com -1 com o Nowitzki em quadra. Ele fala isso rindo. Na cara do Nowitzki, que adora o Doncic. Sim, Eles sem se dúvida. amam. E eu tô de Dwayne Wade e vale a pena o fã que não conhece buscar a quase estátua que fizeram do Nowitzki, que é um escândalo. A do Nowitzki também? Que fizeram com eram 3 bolas assim, parecia algo um pouquinho mais picante, né? Sim, mas... Mas é porque você tem uma mente não tenho não. Porque, né? de novo, quando saiu a estátua do Dwayne Wade, os caras falaram... Você tem uma libido muito grande. Não. Eu só trabalho com verdade. Você tenho coragem pra dizer a verdade. Você é muito locadora? Locadora de Não, vídeo? já fui muito. Você é lá naquele cantinho lá que eu confesso... Eu não posso falar. Porque não pode o quê? Não, porque a dona da locadora era muito bonita, cara. Muito bonita, a dona da locadora. Qual o nome dela? Não vou lembrar. Maricota. Não lembro. Não lembro o nome cara dela. que lembra. Não lembro o nome. A pressão! Cara, a pressão tomou essa conversa 30 aqui. anos atrás. Agora vai... Eu tenho a menor ideia o nome dela. É a Dercy Não precisava Gonçalves. saber o nome. Sabe que era Dercy? Imagina eu com 17 anos, ela é maravilhosa. Henriqueta Brieba. Não, pode ser. Araci Balabanian. Não era. Era Araci o nome dela. Você deu uma piscadinha, Araci. Araci? Você que tá ouvindo essa conversa... Era Araci, aquela da que faz a vozinha que é nossa fã também. Assiste basquete. Assiste basquete, Araci, como que é? Top... Isso é da Top. Da Top. Vamos tentar um merchan disso? Sim. A gente falou só metade do produto, o nome do produto. Araci, você que assiste NBA deve estar assistindo Jararacas, ó. Coraçãozinho. Mas eu tenho que te falar ela que manda quando ela mensagem. mandou mensagem pra mim, desculpa te confessar pra você, ela mandou um beijo pra mim pro Zé Boquinha. Parece que era o alvo dela, era mais o Zé Boquinha. Sim. Questão de idade. Sem dúvida. José Roberto Lux. Zé Boquinha. Mas acho que mas a Araci, cabe mais, que tem uma voz muito performática, né? Tem. Acompanha o basquete. Acompanha. Era assim o nome, então, da moça locadora? Não era. Então, o pessoal que tá ouvindo aqui, coloca aí seu palpite. Qual o nome da dona da locadora que causava sonhos libidinosos e lascivos no jovem Ricardo? Eu admirava a beleza dela, o tratamento Sofia dela Loren, com os então. clientes. Sofia Loren. Podia ser. Podia ser também aquela de Ursula Andrews, de Celesteiro de Acapulco com Elvis Presley. Acapulco, pra mim, é com Chaves, né? Não, que é Elvis Presley. Tá ligado? Aí a diferença de idade, ela quebra um pouco, não? Mas você tem uma quebra aqui de, né? Acapulco Elvis, pra mim é Elvis Presley. E Mary Monroe também, você vai começar a falar da Mary Monroe. Não, Ursula Andrews. Era com aquela... Inclusive o nome dela no filme era Margarita. E aí no final do... Margarita. O último... Ela trabalhava numa pizzaria. A última cena de Celesteiro de Acapulco, naquele restaurante onde tem justamente o penhasco, onde os caras saltam, os mexicanos... É um filme adulto isso? Não, onde eles saltam do penhasco ali em direção ao mar. Tem um restaurante e a cena final, a última música é algo... Cara, eu sou muito fã do Elvis e te digo mais, hein? Semana que vem... Elvis de Pelvis. Bonequinhos do Elvis estarão presentes aqui, porque ele é um dos meus ídolos. Ele morreu, né? Essa história de Elvis não morreu. Hoje morreu. Hoje morreu, mas em 2002 eu assisti com 150 um anos. documentário ao lado de André Plihal em Nova York e eu tive a certeza que ele estava vivo. Tem isso também. Todo velhinho que chega a 80, 90, tá tudo magrinho. Velho gordo não tem resistência, não. Exato. Fica aí um recado pra você e pra mim mesmo. Exatamente. Por não isso tem que essa, eu estou me cuidando. Tá cuidando? Sim. Tudo bem, que bonitinho. Mas o Elvis é maravilhoso. Elvis de Pelvis. Elvis de Pelvis. Né? E eu não sei como a gente chegou nisso. Cara, na locadora. Acapulco. Eu via muito locadora de filme. Acapulco pra mim é Chaves com... aquele episódio é tão bonito. Eu nunca assisti. Você não assistiu Chaves? Nunca assisti. Não, alguma coisa você viu. Zapando assim, tropeçando pelo caminho. Não parava, meu. Já era velho quando tinha Chaves na hora do almoço no SBT. Não importa. Cara, eu não consigo, não via. Eu fui aqui em São Paulo, teve aquela experience. Você foi? Que era do Chaves Chaves. Fui lá, tinha um pai barril do céu. lá. Mas esse conceito de experience eu acho que é meio pra trouxa. Admito pra você. Que eles falam como você estivesse lá no local, E você foi, lá na então, Cidade do você México. foi trouxa no episódio Mas do Chaves. eu sabia. Ah, sim. Entendi. Né? Eu acho meio Foi um assim, trouxa meio forçado. consciente, então. Um trouxa consciente, um otário consciente, né? Como, por exemplo, falando... Locadora pra mim era de filme e de videogame. Aí eu alugava muito NBA, Lakers contra Celtics. Como é que chama o nosso amigo aí, o seu amigo, que eu conversei com ele? Betão! Betão, grande Betão! Betão! Roberto, Betão, né? Roberto.
o Roberto, o grande O Betão, Roberto. um dos maiores colecionadores. Inclusive o Betão, Lakers, esse tênis Celtics. aqui foi doação do Betão, porque é um dos maiores colecionadores de Air Jordan do Brasil. Jogava o Mega Drive, então tinha lá, faziam muito assim, de acordo com a final da temporada, era o nome do jogo, do ano, Sim. né? Então o primeiro que eu joguei foi Lakers e Celtics aqui, Também. ou seja, uma edição de 87, né? Que foi a Exato. última final entre Magic e Birds. Chegaram a fazer né? um Bulls e Blazers. Tinha. Bulls e Suns deve ter tido também. Bulls e Blazers eu lembro, também joguei. Sim. Então, uma época que eu jogava muito isso, né? Enquanto você estava aí na locadora em busca do seu filme adulto preferido. Não, ainda não, Muito porque eu bem. era menor de idade. Aí, Nossa, sim. realmente é uma lei que é muito respeitada. É verdade. Não, você tava de Isso aí- lutador, o cara hoje em dia não tá nem sabendo o que era. Não, mas eu tinha um irmão Mas mais deixa eu- velho. Eu tinha um irmão mais velho que ia comigo. Aí sim. Aí um vai burlar a laranja, lei. um Um laranja, um laranja. orange. Um orange. Eu pegava o Trump. filme e botava no meio dos dele, assim, ó. Pega, leva esse aí também, ó. Conhecido como o Trump, o Laranjão. Laranjão ganhou, hein? Laranjão ganhou, O hein? Laranjão ganhou Alô, da alô, Camala. Laranjão Ai, ganhou. ai, ai. O Aqui, que ó, o você Nash. lembra? Nash. Nash. Você perguntar do quê? Do É de Nowitzki. NBA. Esse podcast é de NBA. Nowitzki. Não, o que eu falo do Nash rapidamente, Pode aproveitar que é falar. um momento Mitchell, né? Sim. E os dois MVPs dele? Eu confesso pra você, Ricardo, que o primeiro, o Shaq, podia ter ganho. Viu? Inclusive, o Shaquille O'Neal, é claro que aí é o famoso Nelson Rubens, né? Ele aumenta, mas não inventa. Ele adora falar que o Nash, ironizando, né? Roubou os dois dele. Não, sim. o segundo não. O segundo não. Tem o que o falam que segundo, o mas Kobe, o primeiro... né, merecia também, né? mas o time dele tava mal. Capenga, Tava concordo. mal. Acho que tem esse valor aí. O pessoal conta, leva em consideração. Tava mal. Não tem como. Mas o que a primeiro produção tinha era a primeira perguntado... temporada do Shaq em Miami. Perdeu em playoff para Detroit. Mas a questão é a temporada regular Sim. para a definição de MVP. Não importa o que acontece no playoff, é a temporada regular. Para mim, o Shaq podia ter ganho aquele MVP e o Nash teria apenas um. Que já é muito, A apenas um produção entre aspas. perguntou se o Dallas errou em não dar um contrato maior para o Nash, para segurar o Nash em volta do Nowitzki. Acho que não, porque assim, os números... Obviamente que agora se falar, engenheiro de obra pronta, ver o que aconteceu, o Nash foi MVP e não foi campeão. O Nowitzki, chegou nem na NBA Finals. o time se montou ao redor do Nowitzki. Eu acho que eles estavam gastando bastante dinheiro na época. E acho que o Mark Cuban, ele falou assim, não vou apostar num armador de 30 anos. Eu acho que natural o cara montar o time ao redor do Nowitzki, deu certo. 2 anos depois da saída do Nash, o time foi para final de NBA, perdeu de virada, depois deu o troco em Miami. Eu acho que o Steve Nash teve uma temporada, uma carreira brilhante, um armador realmente diferenciado com a bola nas mãos. Porém, até a tentativa dele para ir para Los Angeles, para quem sabe ser campeão no final, reta final de carreira. já também com as lesões não acabou surtindo efeito, com Kobe, Paul Gasol, Dwight Howard, aqueles Mas super o Lakers não deu Brasil certo. eliminou o Nash em pré-olímpico. Exatamente. Em 95 para Atlanta, 96, a disputa de terceiro lugar era a última vaga para Atlanta. E na Argentina, em New Cannes, o Brasil ganhou do Canadá e classificou para os Jogos Olímpicos. Foi o último do Oscar Schmidt. Né? E depois o Brasil teve um longo período fora, só foi voltar em Londres 2012. Exato. Mas eliminou o Nash, a seleção do Canadá, naquela ocasião em 95. E aí pra o 96. momento e a história mais legal, acho que do Nowitzki, fora a NBA, mas falando de basquetebol... eliminou o Brasil em pré-olímpico também, de 2000 para 2008 em Pequim. Exato. E o Mundial de Indianápolis, que eu estive presente lá, o Nowitzki ainda garotão, 20 e poucos anos, foi o MVP daquele Mundial sem ter jogado a decisão, mas já ainda começando, né, colocar o Dallas em pós-temporada, ainda sem chegar em finais, coisa e tal, mas já mostrando uma capacidade e um interesse gigantesco. Tudo bem que o Mundial foi nos Estados Unidos, em Indianápolis, mas o interesse gigantesco da mídia mundial em cima do Nowitzki, de um cara que, né, praticamente não jogou basquete na Europa, surge na NBA com uma possibilidade daquele grande chutador, o efeito Nowitzki, ele se desenrolou por vários anos e até hoje você tem ainda a busca por grandes jogadores, grandes quando eu falo de tamanho, em busca de um novo Dirk Nowitzki. A gente teve o Andrea Bargnani, italiano, número 1 do draft por Toronto, que é um cara que era grande, podia chutar, Nicolas Tchitchvili lá, o georgiano, que jogou em Denver, top 5 de draft, e muitos jogadores ali, a busca pelo novo Dirk Nowitzki. E o Dirk Nowitzki só existe um, e aí muita gente caiu do cavalo, aí já fazendo... Voltando ao Jokic.
Ó, o balão Que veio de refugada Goiás. terrível, né, em Refugada Sydney maravilhosa. 2000. Foi maravilhoso. Agora, um país depositar toda a esperança num cavalo, com todo respeito aos cavalos, mas realmente... E o vídeo, o que é isso aqui? Esse aqui é o Warriors! Golden State Warriors. E aí veio o meu Skyhook de volta pra você. Porque começa a Emirates Cup, a Copa da NBA, que você achou maravilhosa do Eu ano adoro passado. a Copa NBA. É uma e ideia começa, fantástica. a ideia é que maravilhosa. Tem que ser pode ser ainda aperfeiçoada, ampliada, intensificada. Polida. Mas é natural, né? Sim, Eu tô começando agora, nada. né? E Mas aí pra você mim, tem a partir desta semana, e aqui estamos aqui o Golden State Warriors, porque o Golden State estreia justamente contra o Dallas. Não mais de Dirk Nowitzki, mas de Luka Doncic e o Dallas de Klay Thompson. Terça-feira amanhã, digamos amanhã. Pra quem tá vendo na segunda-feira. Na segunda-feira. É porque muita gente vê Depois, ao longo da semana. mas terça-feira no Amazon Prime Video tem uma rodada dupla maravilhosa. Tem Knicks e Philadelphia, estreia de Embiid. Vai! Vai! Ô, O Embidão. Bibi. Bibi vai. Tava suspenso. Agora joga. Eu acho que eu imagino que não tenha alguém mais feliz do que o Embiid quando recebeu a notícia de 3 jogos de suspensão. Falou, que maravilha. Nossa, podia ser mais 6, mais 3, né? Não, a pena pra ele é jogar. Ah, sim. Você é obrigado a jogar, você é preso. Aí sim. O cara recebe a punição de que não vai jogar, o cara que não tá jogando... Comemora, ele queria mais jogos até. Queria mais jogos. Isso, mas não, mas só 3, Só mais 3 aqui. não, vamos dobrar esse Mas número. finalmente, Bibi perigoso em Vai quadra. estrear. A pena que o Max acabou de falar, sabe do quê? De contusão. Sim, Porque já tem tem muita vários. gente machucada, Várias coisa já. horrível, hein? Kevin Durant. Não, peraí, daqui a pouco, daqui Quer a pouco, falar daqui a pouco, depois? daqui a pouco. Então aqui, e tem o Klay Thompson voltando a São Francisco. E aí? Golden State e Dallas estaria ao lado de Rômulo Mendonça. Ou já esteve, se alguém já viu, né? É verdade. E aí, o que como você falaram desse Klay imagina- Thompson? Como você imagina a recepção? A melhor possível. Porque geralmente agora eu vi há pouco tempo agora o, Cara, eles fizeram um o vídeo Paul de- George. Eu até falei É porque recente. uma coisa... Relações são relações, Não, né? não. O Paul George jogou Os nos caras fizeram um Clippers. vídeo maravilhoso pro Jordan Poole. Se não fizer pro Klay Thompson, eu largo. Não, tem que ter Tem que fazer. Não, vai ter um Tem documentário. que ser um standing ovation Não, tem pro que ser um cara. documentário no meio do De jogo. Cara, só o fato. Eu até lembrei essa semana numa transmissão do Prime. Sabe o que tem que fazer? Do nada. Aposentar a camisa dele do nada. Aí você tira o cara, ele tem que ser no meio do jogo, sem intervalo, pra também aproveitar e acabar com ele. Agora é adversário, né? Sim, não. Se ele Do estiver nada. arrebentando no primeiro tempo, no intervalo os caras prorrogam Isso. um pouquinho mais e já Tem que levanta ser a camisa. nível arquivo confidencial. Exato. Se bobear, chama o Fausto. Não sei como é que tá o Fausto, espero que esteja bem aí. Depois de tanto transplante vai aí ter que já pegar teve. o avião se já não pegou, né? Mas de tanto transplante já tem, mas Sim. chama o Fausto. Lembrei no daquela lá, que é maravilhosa. do acidente. Do acidente. Né, porque tem um profissional da imprensa, você não pode fazer isso, que aqui é o Jararacas Podcast. Você eu não fez posso eu falar criar do isso. Dedé Santana, cara. Tem o Jararacas Podcast, eu posso. A gente Eu vai não vou falar, o um dia a nome. gente fala essa aí. Não, aqui tem um profissional da imprensa que eu fiquei sabendo que ele tem um histórico muito grande de cirurgias e transplante. Tem o coração é de alguém, o baço é de alguém, o fígado é de alguém, o pulmão é de alguém. Aí eu só fiz um leve comentário e eu nunca isso vai acontecer. Não, lógico que não. Se acontecer um acidente de carro, ele tá sozinho no carro, vão achar que tinha uma caravana lá dentro, entendeu? De tantas pessoas. Então, 15 pessoas, só tem ele aqui! Cadê os outros 14? Cadê os outros corpos? Uma piada realmente de muito bom gosto. Esse é o Jaracas Podcast, o seu podcast semanal de NBA. NBA! NBA. Vamos Então, voltar a falar. Klay Thompson. No intervalo, Arquivo confidencial. entra o Fausto e começa. Clay, né? Vai ter que desenrolar o inglês é lá. Ou pega um tradutor, um intérprete. Aparece a mãe no telão, do nada. Aparece assim uma tia que ele não vê há 15 anos. Tem que tocar no coração mesmo. Mas já sente que o Clay tá começando a chorar. E já começa a mostrar a camisa. E aposenta! Ele não volta pro segundo tempo. Não volta. Imagina que se ele fez assim, 8 bolas de 3 no primeiro tempo. Acabou o jogo do Klay Thompson. Então, acabou. o Golden State, ao mesmo tempo que homenageia um grande nome da história da franquia, o retira como adversário Sim. de qualquer ameaça para a segunda etapa. Para mim é isso que o Golden State tem que fazer. É ético? Talvez não. Mas seria algo interessante histórico, e criativo. Seria histórico e se a moda pega, algo sensacional. E assim, o Dallas ainda se ajustando com a presença do Klay Thompson, ainda o Kyrie Irving fazendo grandes jogos, o Luka, é o dono do time. Agora em contrapartida em relação ao Golden State.
Cara, que início de temporada, o melhor possível. O Buddy Hield candidato a sexto homem, a Motion Improvement Só levou uma Player. pancada do Cleveland, porque é uma maratona também, e o Cleveland tá Sim, voando. natural, mas, cara, já tinha vencido o Boston. Acho que nessa viagem, você... Em que pese a ausência do Jaylen Brown, do Porzingis? Mas, cara, você vai pegar numa semana, fora de casa, Boston, atual campeão, o principal favorito, Cleveland invicto, e o Oklahoma City Thunder, que era o líder do Oeste, e você sair com 2 vitórias, cara, tá num lucro... É a maior surpresa É a maior temporada, surpresa. é o Golden State apresentar esse nível? Sim, e assim, é legal ver o Curry chutando menos. O Curry tem números de arremesso de quadra menor desde da temporada antes do título, em 2014 e 2015. Você tem o Stephen Curry também jogando uma minutagem menor, confiando mais A nos rotação companheiros. tá muito maior. A rotação maior. Andrew Wiggins confiante, mais Sólido. solto, sólido. Draymond Green, Draymond Green, comandante. 43% na bola de 3. Por enquanto, eu sei que na semana ele vai ser expulso. Ah, sim, certeza. Mas eu vou falar que por certamente. enquanto ele tá até... É só uma falta técnica aqui, mas tá Pegando daquele leve ali, jeitinho. deixou uma mãozada, né, no Lugans Dort e tal. Padrão. Mas é o Draymond, né? É natural, Draymond, natural. é o Draymond, né? É o padrão E do Draymond comandando a Green. equipe na defesa e no ataque também, tudo girando também em torno dele. Cara, e você tem peças assim interessantes. Melton. O Melton é bom dos dois lados da quadra, é um cara que vai matar uma bolinha de 3 aqui pra te ajudar no ataque, E o Kuminga? Precisa um pouco mais? O Kuminga eu acho que é Um pouco mais, né? Em meio a essa sequência, um pouco mais. né? Ele tá sentido porque não recebeu o contrato ali. E o Kuminga, eu acho que ele pode escapar, ele pode ir embora. Agora, eu não sei, esses rumores de trazer um Giannis agora, de trazer alguém importante, já que as coisas estão acontecendo, eu não sei, o Kuminga é capaz de sair fora. Eu acho que se o Golden State soubesse que o Kuminga ia jogar nesse nível, assim, de apatia, de falta de confiança, de ter sentido o fato de não ter tido o contrato para ele, eles teriam aberto mão do Kuminga e ter pego o Paul George. Porque a notícia que chega é que os Clippers queriam ou o Kuminga ou o Podziemski. Sim. E o Golden State não quis abrir mão de nenhum dos dois. O Kuminga do jeito que tá, com o Andrew Wiggins jogando do jeito que tá, o Buddy Hield matando bola do jeito que tá. E as coisas encaixadas, eu acho que pouco provável o Kuminga sobreviver ali nos Warriors por mais tempo. É, porque é a famosa janela de período de título do Stephen Curry que o Golden State está tendo que capitalizar. Exatamente. Lembrando que esse ano o All-Star em São Francisco, né? Então pode ser uma temporada surpreendente. O início realmente é muito forte do Golden State. E isso para a audiência é muito bom, porque no Brasil em especial, a base de fãs do Golden State é muito gigantesca. grande. É enorme, né? E eu sinceramente estava achando que haveria uma grande possibilidade de algo semelhante à última temporada do Golden State junto com os Lakers, de novo aquela coisa de Play-in, disputar playoff. playoff, A expectativa era essa inicial. pelo menos no início. Eu até citei aqui que poderia ter um play-in só com jogos na Califórnia. Com o Sacramento, com o Lakers, Clippers. com o Golden State, com o Clippers e pelo jeito que tá, e o Golden State vai brigar por mando de quadra e vai brigar lá em cima. Mas NBA é maratona. É igual aqui, esse podcast com 48 horas. Essa conversa é aqui. a lesão, né? E tem contusão, né? Por exemplo, tá falando do Oklahoma e o Holmgren. Vai ficar um tempasso fora. 6 a 8 semanas. Tem passo O fora. Hartenstein nem estreou, que seria o o novo backup. Abraham Lincoln. O backup então, automático. Se o Hartenstein voltar. Exato. Contusão. Você tem Kevin Durant machucando ó, já. viu? Ao mesmo Tão tempo. juntos. 2 semanas, panturrilha. Também jogando muito, comandando um Phoenix aí. Uma minutagem alta voando no também. clutch E time. líder, né? Você viu com o dedo na cara do Yusuf Nurkic. Sim. Né? Mostrando uma faceta diferente. Também sabe que o tempo vai passando e ele só tem aqueles títulos com o Golden State. Só tem os títulos da dinastia. Então ele sabe que é uma oportunidade. E também não quer conversar de renovação de contrato com o Phoenix agora. Mas é o que a gente falou no Ele última falou, conversa. não quero. É o que a gente falou na última conversa. O Phoenix Suns é a última oportunidade do Kevin Durant realmente adicionar ao seu legado um afeto, uma relação de líder de um time campeão pela primeira vez na história, que seria o Phoenix Suns, com um grande nome. É a grande oportunidade do Kevin Durant ter uma reviravolta, e já é um Hall da Fama, evidentemente, mas ter uma reviravolta nesse sentido do jogador que não tem conexão com ninguém e que pode criar algo na reta final, uma mudança completa de história dele. Mas tá 2 semanas fora também. Já falamos aqui do Holmgren, que eu sempre Tyrese lembro. Maxey também. Ou seja, o Embiid Philadelphia volta, nunca mas vai ter o Big Cadê o Three? trio? Cadê o trio? Cadê o trio? Trio de 2. Tem muita gente machucada. O banqueiro que estava voando, já uma contusão recente. Uma outra coisa que eu vi Muito em relação, que até tinha para o nosso roteiro da semana passada, a gente acabou não falando. Mas que não tem roteiro. Cara, não tem roteiro, não. São 11 times Cadê com roteiro? campanha negativa na Conferência Leste. Não te assusta isso?
com somente ali Boston, Cleveland, aí você tem Nova York com campanha negativa, você tem Indiana com campanha de 50%. Nada Você me tem- assusta. Nada te assusta? Não, tem coisa que me assusta, assim. Cara, é impressionante como o leste não vai. Porque além dos fracassos de Milwaukee e Filadélfia, que a gente já destacou aqui em alguns programas, e toda vez, e é uma notícia... Ontem o crianção, o Giannis Antetokounmpo, que ele deu a mão e tirou a Ah, o mão. que você achou disso? Ah, acho O Jalen Brown falou, é uma criança. uma criança. Uma coisa meio idiota, né? Mas, Pra fazer assim, o cara não inofensivo. faz... Assim, Bobo. Mas é o Qual foi a Giannis, sua um cara, reação na hora do... Você estava comentando o jogo? Tava, mas eu, no não, Amazon eu Prime. não percebi na hora ali, depois que eu vi, eu achei, na hora do jogo é bobagem fazer isso. Mas assim, é o Giannis, cara. O Giannis é um cara perdoável. Se fosse algum outro Então jogador... depende de quem faz, é? Acho que depende. Por exemplo, o pé que ele botou debaixo do Tatum, eu não acho que teve intenção. Mas eu tenho certeza que se fosse o Taurean Prince com o pé debaixo do Tatum, eles teriam dado a falta técnica, porque foi o Taurean Prince. Como foi o Giannis, eu não consigo ver maldade no Giannis, e por ter sido o Giannis, os caras não reviram a jogada. Eu acho que nós sempre tem isso, em qualquer esporte. Em qualquer esporte. Em qualquer esporte. O quê? O jogo sujo aí? Não, o fato de você ter um peso se for um craque, tem um outro peso se for um outro jogador menos famoso. O menos famoso, se dá uma voadora, é 10 jogos. O mais famoso, o cara toma um amarelo com sorte, se tomar amarelo. Mas porque teve jogador na Então, história da NBA que se notabilizou por esse jogo sujo. Por essa jogada, colocar o pé Pachulia, eu até falei isso embaixo. na hora. Não só o Pachulia no mesmo canto, foi até no mesmo corner, assim, É, que na ele mesma tirou o posição. Kawhi Ele tirou o Kawhi de da finais série. de conferência, E o de San Antonio 17. ganhava o jogo por 20 pontos naquele jogo. jogo 1. Na final 17 do Oeste. Exato. Mas também, né? Bruce Bowen. Também. San Antonio. Era um bandido de Bandidaço. B maiúsculo. Bruce Bowen é pra Jogava cidade sujo. alerta. Sim. É pra Datena. Viu? Volta da Dena! Volta pra onde? Não, pra Band. Não, mas o filho dele tá apresentando o programa Mas lá. o Datena é o Datena. Ele vai apresentar, vamos criar um outro programa lá que alguém cai num buraco. Aí, um programa de cadeiradas. Quem arremessa a cadeira mais longe? Ou na cabeça de Não, alguém. aí é violência, né? Aí é ódio à violência. Mas é arte, né? Aquela Mas eu cadeira gostaria de dele ver, foi sabe o quê? Datena de volta ao esporte. Quem sabe fazendo uma Não, mas ele narração. tá fazendo futebol Sim, aí. futebol, mas eu não sei como que vai Bundesliga, estar o esporte na Arábia. Band a partir desse drama vivido pela TV Bandeirantes. Pelo Exatamente. canal 13, como diria um amigo meu. Exatamente. Mas isso aí 13? Não era 13? Aqui em São Paulo era 13. Não era 7, não? Não, aqui é 13. 7 é Record. É mesmo? Você Tem é invertido. Minas Em qual que Minas era? era 7. Em BH, pelo menos, a Band era 7. Aqui é 13. 13? Eu pensei que era 7 também em São Paulo. Não. Aqui Cultura 2, SBT 4, Globo 5, Record 7, Manchete 9, Gazeta 11, Band 13. Me corrijam aqui se eu estiver errado. É isso. Na BH Globo. Globo 5, SBT, 4, Manchete, 9, Bandeirantes, 13, Record, 7, Globo, 5, Manchete, 9, SBT, 4. Bandeirantes. Seguimos com Jararacas Podcast. Nickelodeon! Hã? Nickelodeon. Nickelodeon. Não, 44 aí, ó. Oh, muito bem. 44 é bom. Camisa de Drazen Petrovic em Portland, mão no peito. Ó. Essa camisa, eu gostaria de ter essa Eu camisa queria dele ter no também. Portland. Mas é Sandy Kit e não vende. Porque o Petrovic saiu tão bravo de Portland Culpa do Rick com a Adelman. franquia, culpa do Rick Adelman, que ele, segundo palavras do Alexander Petrovic, atual técnico da seleção brasileira e irmão mais velho do Drazen, ele proibiu que a Mitchell Enes, por exemplo, acertasse o contrato com o Petrovic e que vendesse produtos ligados do Petrovic ao Portland. Então, por exemplo, na Mitchell Enes, você quer uma camisa do Petrovic? Você vai encontrar a 3 no New Jersey Nets. New Jersey, A azul A clarinha, outra equipe a dele. branca, a azul mais escura. Então, assim, o Petrovic faz parte da Mitchell Enes pela Mitchell tratar com os jogadores vintage, mas nada relacionado ao Portland Trail Blazers. Para isso, Quer só... ver uma camisa do Petrovic do Portland? Vá a Zagreb no museu dele. Como foi a minha grande amiga Clarinha Não, era Suene. mais para adquirir. Para adquirir não tem como. Não, só meios, né? Só meios ilegais. Alternativos e né, ilegais. com corsários. E muita, e não verdadeiros. Exatamente. Mas Não pode ser, legítimos. pode ser feito com carinho, mas não vai ser. Sim, O original exatamente. é Mitchell. Não. Hã? A Mitchell é com carinho, Oficial? é verdadeira, oficial, Mitchell, original. autêntica. Isso. Exatamente. Ela, e nada mais. E nada mais. Mas eu vejo, Ricardo, essas contusões e é uma avalanche, né? É sem fim, né? É uma avalanche, não tem jeito. E aí, em alguns momentos, não é nem a questão do calendário, que a gente segue falando Sim. aqui no Jaracas, que é um calendário terrível. Agora a NBA está fazendo muito um estilo meio MLB, né? Com equipes repetindo o mesmo confronto na mesma semana.
até na mesma cidade, ou com uma pequena variação, e com muito famoso back-to-back. Eu sou contra, você acredita que eu também seja contra, né? Mas tem contusões que é do jogo também. Essa do Holmgren, para mim, é lamentável. Ele simplesmente fica fora aí de pelo menos 2 meses de temporada. Ainda tem ausência, não só na questão da temporada regular, mas também da NBA Cup. Então, não teremos nenhuma possibilidade de um Chet Holmgren em Vegas, em semifinal, em final. A Emirates Cup eu até separei aqui, porque é o grupo da morte, né? É o Thunder, Suns, Lakers... Não é. Thunder, Suns, Lakers, Jazz e Spurs. O grupo da morte no Oeste, para mim, é Nuggets, Mavericks, Pelicans, Warriors e Grizzlies. Pera, outra aí. Me lembrou. Zion e Jamoran. Para variar o Zion. Os dois. Zion e Jamoran, os dois fora. Mas, falando dos grupos aqui, eu tenho um grupo da morte no Leste também que é bem legal. Que é... o Boston, Cleveland juntos com Hawks. Os dois estão juntos? Estão os dois juntos. Mas aí o segundo melhor classifica, né? Então é o campeão de cada grupo, né? Lembrando para quem está acompanhando. Você tem algum... Me perguntaram aqui se você... Primeiro, se Boston vai querer igualar os Lakers. Acho que é um... Igualar o quê? Igualar o número de títulos da Emirates Cup. Eu acho que é um... claro, é o início da história. É uma possibilidade real. E a minha final dos sonhos, os favoritos, eu torço para que o Final Four lá em Las Vegas seja Boston versus New York Knicks, Lakers e Golden State. Seria, né? Para a audiência seria gigantesco. Né? Ano passado foi o quê? Foi Lakers contra Pelicans, Milwaukee e Indiana, né? É porque o Indiana ganhou do Boston, né? Num jogo incrível que a gente transmitiu também no Amazon Prime. Eu quero principalmente grandes jogadores. E por isso, para mim, essa questão das contusões... Ela interfere. Por exemplo, nessa última semana, a gente tem que ir aqui nos Jararacas, porque ele é também uma espécie de jararaca. Ja Morant. Sim. Né? A forma como ele falou dos Lakers, né? Eu odeio eles. Parecia que eu estava vendo uma entrevista dos anos 80, que eu estava vendo os Bad Boys de Detroit, né? Aquela sequência de provocações, né? Ele provocando o LeBron. O LeBron também sentindo e metendo a mão no chão depois para responder. Não, ele deu um tapão mesmo na quadra. Eu sou pequenininho. Não foi só assim não, né? Pequenininho, que é um personagem do Jô Soares, não é isso? Exato. E o Ja Morant, realmente, é o pistoleiro? É o pistoleiro. É um cara complicado? É um cara complicado. Mas ele é um show em quadra. Talentosíssimo. E com regularidade. Desculpa aquela linha mais conservadora dos cartolas da NBA. Mas o talento, contra o talento, não tem jeito. Né? Concordo. Não tem jeito. Concordo. É claro que eles querem o quê? Você para na frente da TV para ver o Ja Morant. Sim. A conta é essa. Você acha que o pessoal da NBA, dos grandes cartolas, não querem aquele ídolo certinho, né? Aquele exemplo, o Grant Hill, o pai moço de família, né? O filho que toda mamãe que vem NBA gostaria de ter no colo, não dessa forma lasciva que você está imaginando. Não estou imaginando nada. O Ja Morant é agressividade, é nitroglicerina e é isso mesmo. Eu odeio eles. Ele falou isso dos Lakers, lembrando quando o Memphis foi eliminado da primeira rodada de playoffs, né, de 23, depois... O Lakers ganhou do Golden State, por conta do Dillon Brooks provocar o velho Papai Lebrão. Porque o Dillon Brooks, eu acho que aquela provocação do Dillon Brooks ele não foi tão cirúrgico e inteligente. Exatamente. E bem diferente do Ja Morant, que primeiro tem mais jogo. Né? Exatamente. Que o Dillon Brooks. Se garante mais. Se garante mais. Se garante mais. O jogo dele é mais agressivo, mais acrobático, mais empolgante. E isso faz com que ele tenha essa força interior que permita esse tipo de declaração. O Dillon Brooks, acho que era naquela ocasião, né? Era uma provocação fadada ao fracasso para ele. E foi o que aconteceu. Exato. Os Lakers engoliram o Dillon Brooks, o LeBron engoliu o Dillon Brooks. Já o Ja Morant é outro estilo. E para mim, aquilo que eu vi na semana passada, a fala do Ja Morant, foi como se eu estivesse no túnel do tempo revisitando uma NBA. Tivemos umas provocações também naquela semana, né? O Draymond Green em Boston, o Trae Young mandando a torcida de Nova York. E o Trae Young, se no calendário tivesse somente jogos de Atlanta e Nova York, o Atlanta era campeão da NBA. Ou ia para as finais. Porque é impressionante como ele se transforma nos jogos contra Nova York, o Trae Young.
Mas eu não é um cara que eu sou fã, não. Quem que você para assistir jogos na televisão nas suas folgas, quando você não está envolvido com Copa do Brasil, com transmissões do Amazon Prime Video, Jamoran, Copa do Brasil acabou. Luka Doncic, Copa do Brasil acabou. Nikola Jokic, LeBron. quem mais? Eu gosto do LeBron. Eu quero ver eu vejo todo o jogo do Curry, LeBron. Anthony Jamoran, Edwards. Curry. O LeBron vejo todo o jogo dele. Anthony Edwards. Porque você está aproveitando os últimos momentos? Vai dar saudade ou porque você Não, eu gosto. é acho um que- LeBronzete de... Ah, eu sou LeBronzete. Eu sou LeBronzete. Também sou. Quem que não é? Você não vai gostar dos melhores E da jogadores? estrela, você é um sim que você não para pra ver? Sabe quem? Russell Westbrook. Não para pra ver. Não, hoje não. Primeiro que tá abaixo Mas da eu, a Débora partir do Seco. momento que ele tá com o Jokic, eu acabo vendo. Porque eu vejo o jogo não, do mas Jokic. aí não é por- O Jokic é um prazer ver o cara jogar. Não é porque... Não é. De algum jogo... O Trae Young, por exemplo, que é um cara que todo mundo fala bastante e eu não paro pra ver jogos do Trae Young. Mas você tem que admitir que ele é provocador. Não, ele é um cara que eu gostaria de ter no meu time justamente com essa faceta. De ser um cara falastrão, de ser um E cara... no futuro... Porque pra mim, o Trae Young ele não vai ficar a carreira toda no Atlanta Hawks. Também não vejo, não. No futuro, ele vai pro Knicks. Imagina. Imagina o Trae Young campeão nos Knicks. Cara, seria o maior perdão da história. Ele e Spike Lee recebendo o Larry O'Brien juntos. Seria histórico. O único senão que eu tenho nessa ideia do Trae Young no futuro nos Knicks é porque Nova York é uma franquia que ao longo das décadas foi muito movida pelo sentimento de defesa, de entrega em quadra, de intensidade. Que não E é combina muito com o Trae justamente Young. o que não tem Exatamente. o Trae Young. Mas, excetuando isso que não tem como ignorar como um fator que realmente é a marca de uma franquia e que o Trae Young não tem, o restante seria a conexão perfeita do cara que é explosivo no ataque, que é provocador, que tem personalidade, que para vencer em Nova York já vimos que é preciso isso, né? Sim. Seria necessário um esquema, é também difícil imaginar o Thibodeau Com o Trae Young. comandando o Trae Young. Essa questão da defesa que impossibilita um pouco essa coisa meio lúdica. O Trae Young de Isso era sexto essa homem ideia. ali no final de carreira seria interessante. Não, mas não queria ele de final de Não, carreira. o Jalen Brunson não vai perder a vaga pro Trae Não, Young. mas não quero que ele assuma o lugar de ninguém. Você quer ele o quê? Lá só fazendo parte do elenco. Não quero isso. Alguma alternativa. Que pra mim fica só mesmo nessa ideia meio simplista do cara que provoca e que teria personalidade pra se dar bem, apesar dessa questão defensiva que é inviável. Falamos do Jamoran, o maior dunker desse momento da NBA. Você colocaria o Jamoran entre os três, assim? É a mais enfática, né? Anthony O Edwards. Anthony Edwards, né? Edwards. Pai da Mitchell. Não, mas eu ficaria entre Edwards e o Jamoran. Tem o Brandon Miller correndo por fora em Charlotte, também gosta, mas é bem mais alto que os outros, né? Mas dá umas enterradas, ele vai pra cima mesmo, né? Exatamente. Vai com aquela característica... As enterradas do Anthony Edwards na temporada passada foram Nossa inacreditáveis. Senhora. Agora, o Jamoran, porque o Jamoran não é só enterrada, né? Ele tem muita jogada acrobática, de giro, de 360. Cara, ele meteu Ele é duas no mesmo selvagem. jogo ali, que foi Ele é sacanagem. acrobático, ele é E agressivo. o que ele fez com o Milwaukee Bucks algumas semanas É ali... o cara, foi pra incrível. se ele realmente deixar de ser o pistoleiro e ter uma sequência, ser um cara fundamental representando o time americano em torneio olímpico, em... Até em É Copa o cara do que Mundo vende teve mais camisa, é o cara jovens, que né? vende ingresso, é o cara que é performático, é o cara que... Não estão com essa preocupação natural aí, porque ganhou o ouro, mas o Curry já com 36, o LeBron 39 para 40, o Jamoran nessa linha de pelo menos um comportamento menos louco fora da quadra. Com certeza, É o cara para com ser certeza. o nome. Eu acho até que se ele não tivesse tido esse comportamento maluco, ele já poderia ser apontado pela liga como a cara americana da Já NBA. teria ido em Paris já. Já teria ido em Não Paris. tem como. Já teria ido em Sem Paris. isso é impossível. Já teria ido em Paris, é verdade. Estaria no elenco americano. Estaria. Não consigo imaginar. Não estaria o algum- Haliburton, estaria o Jamoran. Não, seria o Jamoran. Certamente. Que é certamente. muito mais acrobático, selvagem, mais personalidade. Não Sem ficaria, dúvida. não seria. Imagina ser o Jamoran bancário do time. Isso existe. Só Não. com na cabeça do Steve Kerr que bancou lá o Jason Tatum contra a Sérvia em 2 ocasiões. Né? É isso. Isso atrasou. Essa loucura do Jamoran só atrasou um caminho natural de estrela da liga. Doa quem doer. E o nosso Cleveland Cavaliers? Tem que falar do Cleveland, 11-0, Pensei que até você onde falava da pode chegar? Copa do Brasil. Não, já. 64 horas ainda de programa. Copa do Brasil já. 4 horas? Já? Cleveland Cavaliers, 11-0, evolução do Eu Ivan vi o Mobley. jogo agora que quase perderam essa invencibilidade pro Brooklyn.
O Brooklyn quase ganhou em back-to-back do Boston. O Brooklyn está muito competitivo, acho que o pessoal está preocupado. Já vou começar a trocar antes do que imaginavam. Mas o Dorian Finney-Smith, o Dennis Schroeder e o Bojan Bogdanovic, saiu uma notícia ontem de que o Brooklyn vai trocar até a deadline. Não, eles estão acelerando, porque não achavam que o time ia estar tão competitivo, lutando, batalhando a cada jogo. Achavam que ia ser um saco de pancadas e ia ser natural o caminho para a troca. Não, é melhor já trocar rápido, porque esse pessoal não está para brincadeira. Aproveitar não. isso aí e tal. E existe a possibilidade. Eu, por exemplo, eu vejo aí, até citei na transmissão do Milwaukee, o Lillard está infeliz. A gente percebe o cara completamente fora da partida, aéreo, sem alegria, sem vida. É um time com muitos problemas, sem acerto. E eu vejo aí um Lillard por Dennis Schroeder e Dorian Finney-Smith, por exemplo. O Milwaukee traria um armador para a posição do Lillard, um Dennis Schroeder. Final de carreira, sim, mas um momento importante da carreira do Dennis Schroeder, desde quando... Pode ser uma troca de 3 equipes pro Lillard. E o Dorian Finney-Smith sendo um ótimo defensor de perímetro, coisa que o Milwaukee também não tem. Troca de 3 equipes pro Lillard, não necessariamente pro Brooklyn, né? Sim. Ele ir para uma equipe concorrente Pode a título. ser, lógico. E aí, mas pelo menos para acertar o salário ali, sim. abrir mão desses jogadores... Porque daí o Finney-Smith tem muito valor, assim, um cara que mata a bola, que defende perímetro, o Dennis Schroeder, que são esses dois caras para Milwaukee, e o Lillard podendo ir para um terceiro time, assim, eu vejo o Lillard saindo, eu não vejo o Giannis saindo de Milwaukee. Para qual candidato a título um Lillard em partida no meio da temporada? Isso seria impactante. Um abalo sísmico. Seria impactante. E pode estar gerando isso agora, com esses movimentos aí de início de temporada. Mas o Cleveland, o Mobley realmente, né? Nossa, o Garland voando, o Mobley dominando, o Atkinson ampliando o repertório. O Steve Kerr elogiou o Kenny Atkinson, que era assistente técnico dele. Exato. E elogiou de uma forma bem contundente para indicar que essa mudança e domínio, já com 11 primeiros jogos com vitórias, passa muito pela mudança de comando com o Kenny Atkinson. Muda a postura um pouquinho. Quando ele assume o Brooklyn Nets, o Brooklyn era um time de jogar num pace muito mais lento, ele acelera um pouco. Então hoje já é top 10 de pace, de ritmo, de acelerar o jogo. E você tem os dois lados da quadra muito forte, né? Tanto a eficiência ofensiva e defensiva. Você tem o Mobley, que é um gigante, é um cara que a gente imaginava. Já o Mobley, desde quando ele foi draftado, eu lembro da ficha dele quando a gente trabalhou no draft do Mobley, que ele era uma perspectiva de união de Anthony Davis com Tim Duncan. Um cara low profile, mas um cara de um posicionamento, é um cara que não vai... Que vai se desenvolver e que não vai ser o protagonista do time. E eu acho que eles estão conseguindo confiar mais. Acho que o próprio Atkinson, acho que além de ter acertado a química do Garland com o Mitchell, que eu acho que é fundamental, porque os dois estão pontuando e os dois estão com aproveitamento, o time é muito forte nas bolas de fora também, eles têm esse equilíbrio dentro do garrafão e bola de fora, dar mais arremessos pro Evan Mobley. E aí o cara faz jogos espetaculares. E tá vendo o repertório dele. 10 de 11 os arremessos de quadra, 11 Sim. de 13. E defensivamente é um cara importantíssimo. Tem jogado nas 5, às vezes no small ball. Vários All-Stars, hein? No Cleveland, esse time. O Mobley, se não for All-Star, o Jalen Williams do Oklahoma, aí para. O próprio Norman Powell do Clippers, o que tá jogando o rapaz... O time saiu, perdeu o Paul George, o Kawhi lesionado, o Norman Powell, e ele foi modesto, viu? Ele falou assim, eu sempre fui esse tipo de jogador. Eu só esperava a oportunidade. Não dá pra esnobar também o Domantas Sabonis, né? Não, não tem como, cara. O Domantas Sabonis fez aquela estatística que eu contei na transmissão do Prime, que foi um triple-double sem erro, sem arremesso errado, desperdiçado, sem ter cometido nenhum erro, sem ter feito nenhuma falta. Cara, foi surpreendente, surreal. É um jogador-zaço. Porque, na verdade, Domantas, Sabonis. O que tem que ser avaliado muito para determinar o tamanho, o impacto do jogador, é no final da temporada, né? São os times All-NBA. Sim. Porque o All-Star, claro que também tem essa questão também de premiar o grande jogador, mas também passa por outros fatores. Do salário, às vezes o cara tem ali um extra. Não, eu tô falando de critério, não só de titulares, mas também de reservas, All-Star. Não é como no All-NBA, que é realmente aquela análise fria do que foi apresentado, do que jogou e ponto final. O All-Star é uma festa e muita gente ainda não entende isso e acaba gerando essas injustiças, mais em meio a um conceito de exibição de festa, em que o único critério não é só o que o cara está apresentando, mas também o nome, acho que o All-Star o show, o carisma, outros fatores subjetivos. É uma festa. Uma coisa é o All-NBA, outra é o All-Star. De preferência. Mas quando o cara joga com esses números tão estrondosos, fica o sentimento de injustiça
mesmo sendo uma festa. É porque assim, na Conferência Oeste, quando o Lillard fazia parte do Portland, que ele era injustiçado, você tinha ali outros jogadores na posição, como que você vai tirar um Curry ou um Luka para colocar um Lillard ali, por exemplo? Como. Então, a assim, história a do própria cara concorrência... é levado em conta a história É, dele levado também. em conta isso. Agora, a partir do momento, se os caras olham... Eu queria uma utopia. Eu acho que o All-Star tinha que ter um jogador de cada franquia. Tinha que se chamar 15 em vez de 12, não poderia repetir. Tinha que escolher um jogador de cada franquia. Se o Stephen Curry foi eleito... No beisebol tentam muito isso. Cara, tinha que ter um cara Mas de são cada mais franquia, jogadores. até para todo mundo se sentir representado. Então, por exemplo, é capaz de ter um All-Star alguma vez em Charlotte e não ter ninguém de Charlotte Hornets. Ou como também a gente já teve, a NBA escapou brilhantemente, aí temos que aplaudir a NBA, o fato de que o Zaza Pachulia quase foi eleito, porque quando tinha o voto popular tinha um peso gigantesco. E aí o Zaza Pachulia quase foi eleito para um All-Star Game. Então, assim, é algo... Eu gostaria Quando teve de 15... em Cleveland, que foi até o ano dos 75 anos da Liga, né? O Darius Garland salvou. Porque o Cavaliers não estava forte. Exato. Mas o Darius Garland salvou para ter um representante da casa. Tentam, de alguma forma, né? Se Salt Lake City agora teve o Lauri Marketing. Né? Mas estava bem, estava naquele momento bem. Já estava em evolução, era natural. Estava em evolução. Mas logo depois também acabou perdendo muitos jogos, se machucou e coisa e tal. Mas eu acho que tinha que ter cada franquia Mas se foi em representada Washington... lá. É duro escolher, mas você olha o melhor. Você pega o melhor jogador do Washington Wizards. Quem é hoje? É o Bilal? Leva o Bilal. Bilal! É o Bilal Coulibaly? Leva o Bilal. Senão leva Todo mundo vai levar. Exatamente. Todo mundo vai levar. Todo mundo, é natural que leve. Quem captou, captou. Exatamente. Copa do Brasil! Copa do Brasil, você que esteve... Ano que vem tem mais. À frente em Voltando dois a falar jogos. de NBA. Qual que foi sua análise? Título merecido? Muito. Escapou o Galo de uma goleada ontem, de uma vitória mais contundente, não? O Everson é o goleiro que não tem medo de cara feia. Você sabe disso, isso né? é verdade. Captou essa também? Captei. Então, cara a cara, aí não tem medo de cara feia, não. Sim, sem dúvida. Não tem medo Cara a cara, mesmo. eu lembrei daquele joguinho que você escolhia um personagem e você ia falar, é careca. Você baixava, só ficava uma meia dúzia e você tinha que acertar o nome. Tem um cara a cara NBA. Vamos fazer um cara a cara NBA, ia ser legal. Depois a gente faz cara a cara também. NBA. Traz aqui um banco imobiliário também. Exato. Fica jogando. Exato. Né? Jogos. Aí quando der 1h30, a gente vai embora. Pronto. Jogos. Jogos. Jararacas Jogos. Jararacas Games. Pode ser também. Mas é totalmente merecido. O Everson foi um grande goleiro. Salvou aí em grandes ocasiões. O Atlético teve posse de bola, mas não conseguiu realmente finalizar com ameaça. Muito pelo contrário, foi o que o Flamengo fez e foi totalmente merecido. E a sua expectativa Infelizmente, ainda teve é aquela longe. pancadaria lá. Libertadores. Também não gostei também de, no final, no estádio, colocar o hino do Atlético. Sabe, perdeu. Saber perder. Eu acho também, vai uma crítica aqui, e realmente eu sou profissional, mas eu torço pro Galo, né? Que eu acho que não é uma estratégia inteligente, sempre quando tem Atlético e Flamengo, ficar na mídia oficial do clube, destacando os anos 80, o Zé Roberto Wright. Aquilo, ok, teve problema, teve escândalo, teve arbitragem bem ruim, teve. Mas já tem tanto tempo, que são tantas gerações já passaram, que a atual geração mais jovem do torcedor do Galo, da torcedora do Galo, está em outra. Está no time que já ganhou Libertadores, Sim, em lógico. casa, no time que já ganhou Copa do Brasil, já ganhou Brasileiro, que está emendando uma fileira de título estadual contra o maior rival, contra o Cruzeiro. Já está em outra, Sem sabe? Já está em dúvida. outra. Sem dúvida. Não é ignorar a história, Sem dúvida. de forma alguma. Não tem que ignorar. Mas isso fazia mais sentido quando era um Atlético e Flamengo, uma final nos anos 90, que só tinham Uma 10 anos, provocação, 15 anos. tal, sem dúvida. Agora, a mídia oficial colocar isso, não coloca isso não. Já estamos em outra, o time já tem muita conquista e a geração mais jovem, que é quem acessa Exato. mais a internet, ela sabe da história, mas ela está bem ligada na ação recente do título do campeonato. Que é vitoriosa. Que é uma estratégia muito mais eficiente para criar o clima para a final. Ao fazer isso na mídia oficial, você gera um clima pesado, Exato. meio assim de uma obsessão por uma vingança infinita. Que caducou já. Quando, na verdade, coloca aquela virada de 2014 contra o próprio Flamengo, Sim. perdeu de 2-0 no Maracanã, gol de 4-1 no Mineirão e avançou por uma vitória incrível na Copa do Brasil, uma trajetória incrível. Destaca isso.
Destaca a Supercopa, que ganhou nos penais, foi uma Jogo disputa histórico. infinita. A boa parte dessa torcida do Galo, jovem, tá em outra. É clube vitorioso. Não precisa ficar nisso, não. Isso gera um clima pesado. Gostou da crítica? Gostei. Crítica de jararaca. Até porque Acabou o momento. daqui a pouco o Galo vai já ter... vive outro momento. Exato, até porque o Galo agora vai ser um dos jogos mais importantes final. da vida. E também, vai pra sabe, Libertadores em Buenos Aires. quando acaba, não fica tentando botar o hino alto no estádio. Perdeu. O Atlético já está em outro estágio, bem diferente de outros tempos. Sem dúvida. É time que todo ano vai disputar título. Olha, final Copa do Brasil, agora final Libertadores. Perdeu. Dá o espaço para os caras comemorarem. Não fica colocando o hino alto, não. Admite com grandeza que o outro time foi superior e vai em sequência que, com esse investimento, o Atlético de novo vai estar em outros grandes campeonatos. Então eu critico a postura do estádio, da diretoria, essa que fez isso, e também essa questão da mídia em redes sociais. O Galo é muito maior, se tornou na última década muito mais vitorioso, já era grande, agora é muito mais vitorioso e está muito acima dessa coisa de tentar resgatar. Não precisa disso. Também acho. Então, obrigado aqui, Jararacas Podcast, você, essa jararaca maravilhosa, Ricardo Bugarelli. Eu sabia que você ia abrir o coração, né? porque você Agora, é profissional, Flamengo, você é superior. jornalista e você é sensato. Você não vai aplaudir uma barbaridade que foi feita ontem. Não é ficar aquela briga lá, que bobagem. Que não leva a nada. Que bobagem. Não, que não leva absolutamente a nada. Agora, fui profissional. Muito. Né? Acho até que exagerei, né? No gol eu gritei. Eu vou deixar até o senhor se despedir hoje da galera aqui. Gritei de uma forma... encerrou. No gol do Flamengo você fica preocupado. O narrador fica com isso. O narrador quer ser profissional. Eu não vi o gol ainda, porque eu estava no mesmo momento fazendo Boston e Milwaukee, então eu não vi o gol ainda. Sabe, eu gosto dessa conversa, que é uma conversa de atropelamento aqui, que é uma coisa terrível, né? Que educação? Tem educação? Eu não tenho educação nenhuma. Você, então, não tem nenhuma educação. Mas aí o quê? Exagera. Então eu gritei de um jeito que foi até esganiçado. Miguel! Porque você fica preocupado em destacar o negócio e ser profissional. Então, o Plata. Não, o Plata. Gonçalo Plata. O gol de plata. Você falou essa? O gol de placa não, mas porque são trocadilho, eu não sou muito trocadilho assim. Mas aí, é esganiçado. O gol do Miguel! Porque você fica preocupado. Então ficou esganiçada. Então eu exagerei no grito, mas tudo bem. É tudo um aprendizado, né? Mas é isso. Então, obrigado por me permitir, em meio a 15 interrupções, né? E muito atropelamento, que eu fizesse esse desabafo aqui no Jaracas com 77 horas de programa. Já vamos bater um recorde aqui nessa edição. Mas eu acho que até a gente falou de NBA. Alguma coisa de NBA que você queira falar? De Copa do Brasil, você queira falar? Mas eu gostei que você aprovou esse meu comentário final aqui. Sim, vou aprovar. Porque eu faria a conexão, porque o Gabi agora vai pro Cruzeiro, né? Vai ser rival agora direto. Então, ele vai continuar sendo gostoso? Então, depende. Vamos ver como ele vai se cuidar, né? Como que ele vai se comportar contra o Galo. Também, né? Que de gostoso para safado! A distância pode ser bem pequena, né? Mas é isso. A gente termina assim, com uma autocrítica, né? Que é muita gritaria. Eu grito muito também, né? Você também grita muito, né? Mas tem que, então, a gente tem que botar para fora as nossas emoções. Agora vou mudar o tom aqui para um programa assim do Canal Futura. Já vai fazer o programa estilo Canal Futura agora. Dá um encerramento, então, chamando o pessoal. Sem Censura. Já viu o Sem Censura? Voltou aí na... Voltou Sem Censura? Que tinha na TV do Rio de Janeiro, passando na Cultura. Lembro. Então a gente faz assim um estilo. Quer falar mais alguma coisinha aqui? Porque a gente o quê? Você pode encerrar ali, daquele jeito sem censura. Algo mais assim que você queira falar da NBA? Emirates Cup. Eu falei que dessa minha final, você concorda ali? Boston, Nova York, Golden State Lakers. Mexendo na Emirates? Cara, é o nome do patrocinador, o nome do torneio. Eu não vou falar que o jogo é na arena de Los Angeles. Arena Corinthians. Não. Que é uma coisa meio que irritante, né? Irritante. Porque pra mim no Brasil, mim tirando o futebol, até o vôlei, né, que tem uma mídia grande, mas é um sofrimento para os caras manterem as equipes em Superliga, né? É tudo na base do patrocinador. Aí chega na transmissão e é Osasco contra Campinas, contra Rio de Janeiro. Pô, é louco. Não, você tem que falar o nome. Tem que ter uma sensibilidade de entender cada contexto e a situação do esporte no país. Exato. Não vou falar, peraí, vamos ser grandes aqui, né? Vamos para algo maior, para um objetivo maior de apoio, né? Concordo. Então, realmente, tem que ser lá. A Arena de Los Angeles nunca me pegou. O melhor nome
de time de vôlei feminino da história. Era o nome do patrocinador. E era um nome que casava perfeitamente. L'Acqua di Fiori, Minas. Olha só. Não era o melhor time, hein? Não, melhor nome. O melhor nome. Mas disputava título, viu? Sim, sem dúvida. Você vai discutir vôlei agora? Você gosta de Não, vôlei? vôlei feminino eu gosto. Vôlei feminino eu gosto. Eu lembro da Transbrasil, eu lembro da Supergas Brás. Não, mas você foi longe, Mas hein? porque eu sou mais velho que o senhor. Nossa senhora, por aí. isso. Né? Agora o Leite Cuba. Moça. Foi no Leite basquete, Moça também. foi no vôlei. No basquete também, é verdade. Cuba contra o Brasil. Que Cuba bateu no Brasil, hein? Nossa Você não bateu mais Senhora. porque tinha uma rede no meio. Exatamente. Se não tivesse Cuba aquela rede- espancou a seleção brasileira. Meu pai do céu. Nossa O Senhora. Cuba vôlei feminino, era um ódio. A Mireia. E a Mireia hoje é grande amiga das brasileiras, da Márcia Fu. Encontrei a Márcia Fu outro dia perto de casa e eu tava falando da rivalidade do Você vôlei conversou com a feminino. Márcia Fu? Conversei. E aí Como foi esse encontro com a Márcia Putz, Fu? cara, foi no Ela é metrô. divertida, né? Puta, demais a Márcia Fu. Não conheci ela pessoalmente. E ela falando, e eu conhecia, quem eu conheci pessoalmente, que eu trabalhei com ela, foi a Virna. A Virna foi comentarista de vôlei na TV Record, na época que eu trabalhei na Record, naquele ciclo olímpico ali de Londres. E a Virna e a Márcia Fu são grandes amigas da Mireia hoje. Algo que eu nunca imaginei Aí. que fosse acontecer. Por tanta rivalidade ali, né? Aqui, um sinal de que essa conversa acabou É. é que o moço acabou de desligar o relógio. Porque Ele desistiu. Queimou o relógio. Desistiu, porque você, Desistiu. cara, vai longe esse programa agora sem te emendar o vôlei. Então vamos acabar aqui. Pode cortar aí que a gente já falando de vôlei feminino. É isso aí, ó. Jararacas Podcast É sobre no o que o YouTube, podcast? Facebook, sobre tudo. Sobre Trapalhões, Cavalos. sobre locadora, Balobê, Balubê de Ruê, sobre NBA. vôlei feminino. Estamos aqui. Eu tenho uma dúvida, posso falar? Uma dúvida? Tem uma dúvida para acabar? Faça. Eu queria saber que time tem mais chance de levar uma taça internacional para Minas Gerais? Cruzeiro ou Atlético? Olha só. Bom, atualmente é o Atlético, quem está disputando... se bem que o Cruzeiro disputando a Sul-Americana, né? Sul-Americana. Cara, eu acho Mas que... olha, com todo respeito, eu vou manter a minha coerência de momentos que eu era também um personagem comentarista num programa diário Você de vai futebol. falar Cruzeiro. Não, vou falar que a Sul-Americana é a segunda divisão, né? Não, sim. É a uma segunda coisa divisão. abaixo. Convenhamos que, né, Mas a primeira divisão é a Libertadores. O Cruzeiro já ganhou Libertadores, mas O Sul-Americana Cruzeiro tem que tomar é pra cuidado time... com a arbitragem, na minha opinião. Os times argentinos não ganham nada. Mas aí chegou na Libertadores o River Plate. Não, mas o River foi Tomou do incompetente. Galo, Foi o incompetente. Peñarol tomou do Botafogo. Mas Você mesmo falava que afinal ia ser River Plate e Peñarol. Não, eu falava que ia ser River Plate e Botafogo. Não, eu ouvi uma coisa de Não, Peñarol aí. River Plate, não. River cadê Plate e o River? Botafogo. Cadê o River? Eu achei que o River... Não, o River foi embora. A Mas Sul-Americana, eu Racing- contesto muito os critérios da Sul-Americana. Porque no Brasileirão, se você não foi rebaixado, você tem, sei lá, 95% de chance de disputar a Sul-Americana. Qual que é o valor disso? O critério... não é algo que você buscou. O critério de classificação disputar. da Sul-Americana não valoriza um grande desempenho nacional. Tem um limbo lá que é pequenininho entre foi rebaixado e quem tem a vaga, e você tem uma posição terrível no brasileiro e tem grande chance de disputar a Sul-Americana. Então acho que é um torneio que não, pelo menos para times brasileiros também, principalmente, não valoriza a boa campanha doméstica. Isso enfraquece a competição, que naturalmente Mas o é a fato de segunda ser divisão. uma vaga para Libertadores aí se torna muito mas acho atrativa. que os critérios para a Sul-Americana É um campeonato não atrativo fazem por conta com que... dessa vaga para Libertadores. mas ela não respeita Cara, eu critérios acho nacionais que de está bem esportivos. aberto. Para não ficar no muro aqui, eu acho que o Cruzeiro é mais favorito contra o Racing do que o Galo com o Botafogo. Tudo bem, mas ninguém te perguntou isso. Mas os dois são Acabou. favoritos. Os dois são favoritos. Quem tem mais chances, eu acho que o Cruzeiro. Você acha que o Galo é favorito contra o Botafogo? Também acho. Você acha? Acho. Não acho, não. Eu acho. Não acho, não. Eu sou humilde e sou profissional. acho. Já acabou. Me parece aqui, porque estourou Mas o lá, relógio. Jararacas Podcast, você se inscreva no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube. Faça esse programa maravilhoso com a gente, que não é só NBA. Tem todos os assuntos envolvidos. Tchau. NBA. Eu nem sei Tchau. o que a gente falou de NBA hoje. Você quer que eu dê aquela mãozinha do Antetokounmpo? Dá a mãozinha pra mim. Precisa. Olha lá, até jogou fora. Toca aqui, deixa que eu toco sozinho. Te amo. Tchau. Vagabundo.